veja bem, nós estamos desde o início do ano fazendo um trabalho, na verdade, direcionado para o direito à cidade. Então a gente fez aí um encontro discutindo Lefebvre, depois David Harvey. Nós vamos pautar aqui pela informalidade, tal, acho que é desnecessário, tá? É um debate, tá? Então, assim, o grupo de pesquisa leu o material, leu o seu livro, tal, enfim, e aí a gente né, até titulou, te mandei lá, enfim, o formato, e aí a gente gostaria de que você nos desse, em linhas gerais, o seu trabalho. Então abrimos aí para que outras pessoas estivessem com a gente aqui, enfim, e para que a gente pudesse ampliar um pouco esse debate para não ficar dentro de um grupo restrito. Então, assim, eu vou abrir para que você inicie a sua fala, e aí eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, né, para a gente não ficar além do currículo e tal. Então você, grande parte já conhece seu trabalho, enfim, outros não, mas, né, fizesse aí uma apresentação para nós e falasse aí em relação ao seu trabalho para a gente, na sequência, fazer esse debate aí, essa conversa. A palavra é sua, Cláudio. Vamos lá, boa noite a todos e a todas. Desde já agradecer mais uma vez o convite, grande amigo, companheiro de luta, professor Basoli. Já tive a oportunidade de estar aí também presencialmente, né, Basoli? E, inclusive, esse dia de hoje, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Quando o Basoli me chamou, não recusei, não recusaria um convite de Basoli em hipótese alguma. Porque amanhã, inclusive dia 2 de junho, a gente comemora, né, 6 anos do lançamento dessa obra, né, O Direito à Cidade. Aliás, eu recusei um convite de Basoli, mas não foi de Basoli não, foi da Pró-Reitoria de Extensão da UFT. Chamou, não foi, Basoli, para fazer uma discussão aí sobre cidade e música, mas na época, depois que eu já tive aí, eu não pude comparecer, mas estou devendo. Logo estarei de volta a Tocantins. E uma das fotos que eu selecionei foi justamente no nosso lançamento aí em Tocantins, em Palmas. Então, gente, eu sou advogado, sou mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, tenho uma graduação pela Universidade de Taubaté, tanto Taubaté como Santos, no interior de São Paulo, e tenho um doutorado pela Universidade de Salvador, aqui na Bahia, com estudos de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia. A minha trajetória, ela está muito ligada à questão do direito urbanístico e do direito à cidade. Eu sou oriundo de um bairro periférico aqui, eu estou falando de Vitória da Conquista, hoje é uma cidade de 350 mil habitantes, é a terceira maior cidade da Bahia, e eu sou oriundo vamos dizer assim, do lado segregado da cidade, do lado mais periférico da cidade. Nós temos aqui a BR-116, que ela cruza aqui a cidade, e do lado leste é o lado que é mais bem dotado de infraestrutura, serviço de escolas, de hospitais, e o lado oeste é justamente o lado historicamente esquecido pelo poder público. E eu, desde a adolescência, né, eu tive minha iniciação de formação política com as comunidades eclesiais de base, as SEBs, na década de 80, e sempre estava ligado aos movimentos sociais, tanto associações de moradores como movimentos de ocupação. E eu participei de uma primeira ocupação, que hoje é um bairro, né? Ficou por muito tempo chamado Invasão, mas hoje é um bairro chamado Santa Cruz. E por volta de 15, 16 anos, eu estava junto com as pessoas nesse processo de ocupação, assessorando e instruindo no processo de politização, nessa luta que nós chamamos de trabalho de base. E isso, para mim, foi muito importante, pessoal, porque ela foi criando toda uma formação política que determinou que depois eu me ingressasse, logo depois, no movimento estudantil secundarista, fosse presidente de grêmio, e eu fui presidente de grêmio de uma escola particular aqui em Vitória da Conquista, que era justamente do lado leste da cidade. Eu fui para lá
estudava numa escola do lado oeste, fui para o lado leste, e sempre me perguntava por que, quando tinha necessidade de fazer uma atividade de trabalho de sala e tudo mais, eu sempre tinha que me deslocar para o lado leste da cidade e os pais, as mães, nunca autorizavam seus filhos a se deslocarem para o lado leste. E isso sempre foi me seguindo, né? Depois eu fui seduzido pelo direito, fui para a graduação do direito, tive a oportunidade de fazer iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em um momento na área de psicologia social, depois na área de antropologia social, para fazer estudos, num primeiro momento, da cidade de Ubatuba, no interior de São Paulo, uma cidade litorânea, uma cidade que é de veraneio, e depois, posteriormente, um segundo momento, na cidade de Campos do Jordão, isso lá já nos idos de 2000, aliás, nos idos da década de 90. E eu sou formado como Basoli, né, pelo Código Civil de 1916, né, que teve a duração até 2002. E isso, para mim, foi muito determinante, porque eu tive muito embate na graduação com os meus professores e minhas professoras. Por que eu digo isso? Porque na graduação já havia a Constituição de 88, já estava no processo, né, da votação da Constituição de 88, e vocês sabem muito bem que a Constituição de 88, lá no seu artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, segurança e propriedade. Não contente, a própria Constituição, no seu inciso 22 do artigo 5º, estabelece novamente, é garantido o direito de propriedade. No entanto, no próprio inciso 23 da Constituição, é colocado lá que a propriedade atenderá a uma função social. Na própria Constituição também, turma, lá no artigo 182, quando a gente fala de cidade, quando vai falar lá no capítulo da política urbana, no parágrafo 4º, fala que uma área não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada deverá também sofrer as sanções, cumprir a função social da propriedade. E na área rural está lá no artigo 186, quando fala que uma área que não cumpre, não respeita o meio ambiente, não respeita a produtividade e não respeita as relações de trabalho, também cumpre a função social da propriedade. E aí o que acontece? Eu sempre me perguntava, nesse debate, quando a gente discute sobre desapropriação. O direito, inclusive dos tribunais superiores, trabalham muito no que a gente chama, e isso é historicamente, turma, com o princípio da conservação da propriedade. O que significa isso? Que a propriedade é a regra. Né? Quando a gente pega na esteira do próprio Código Civil, do artigo de 16, do artigo 1228, está lá. Você tem o direito de usar, fruir e abusar da propriedade da maneira que bem entendesse. Então, essa visão da propriedade enquanto algo absoluto, enquanto algo sagrado, mesmo com a Constituição de 88, que estabeleceu, na minha opinião, essa relativização, quando estabelece lá que a propriedade tem que cumprir uma função social, no imaginário das pessoas, inclusive dos meus professores, das minhas professoras, e no imaginário das pessoas até hoje, na minha opinião, ainda continua. Por quê? Na minha época da graduação, eu sempre fiquei incomodado com a questão da desapropriação. Vocês sabem, eu acho que muita gente aqui já passou por direito administrativo, direitos reais e tal, direito constitucional, sabe que existe 2 tipos de desapropriação na Constituição e, de certa forma, no ordenamento jurídico pátrio. Aquela desapropriação que não é sancionatória, a desapropriação que não é por sanção, quando você tem um interesse, a utilidade pública, a necessidade, né, construir uma estrada, mas a propriedade está cumprindo a função social, o poder público pode desapropriar, mas deverá, como não é uma sanção, ela deverá desapropriar e pagar previamente em um valor de mercado com dinheiro. A desapropriação-sanção é aquela que a gente sabe, na área urbana você tem que pagar com títulos da dívida pública e na área rural você tem que pagar com TDA, títulos da dívida agrária. Por isso que a gente chama uma desapropriação-sanção, né? Porque é uma punição. E aí eu sempre me indaguei por que no ordenamento jurídico pátrio, na doutrina dominante, desapropriação seria uma negação da propriedade.
Percebam, gente, como isso, na minha opinião, não tem lógica. Ora, se o ordenamento jurídico pátrio estabelece que a propriedade ela tem requisitos a ser seguidos, e depois a gente vai falar isso na esteira da cidade, tem um preenchimento a compor, isso é uma construção social. Portanto, ela tem que cumprir, ela tem que ter um valor de uso, né? Não só um valor de troca. A partir do momento que essa propriedade não cumpre esses requisitos, ela é ilegal, ela é contra a lei. Portanto, quando você desapropria uma propriedade que não cumpre uma função social, o que acontece? Isso é uma afirmação da propriedade e não a negação da propriedade. Olha só como isso, paradoxalmente, dá um nó na cabeça das pessoas. E na época, quando eu trazia essa discussão, trago até hoje, os professores ficavam falando, não, mas olha o prefixo desapropriação, né? Mas do ponto de vista epistemológico, quando a gente compreende, inclusive teóricos na perspectiva eurocêntrica, inclusive contemporâneos ao Código Civilista napoleônico de 1804, fala isso, um bastante emblemático, é o Leon de Guy, que ele fala isso, olha, o direito não é para proteger privilégios, o direito era para proteger direitos. A partir do momento que você tem uma propriedade e que ela não cumpre os requisitos da função social, isso vai demonstrar que essa propriedade ela é ilegal. Portanto, na minha opinião, isso me persegue, anda comigo até hoje. A desapropriação ela não seria uma negação da propriedade, e sim uma afirmação da propriedade. E eis que lá na iniciação científica, e depois eu levei esse debate também para o mestrado, eu fui justamente estudar essas duas cidades, Campos do Jordão, que é tida até hoje como uma das cidades mais eurocêntricas, vamos dizer assim, com uma vocação eurocêntrica, o frio, tal, babá, e também Ubatuba, que é uma cidade mais de veraneio, tal, o pessoal vai lá pegar onda. E a minha pergunta central era o seguinte, gente: em que lugar o trabalhador e a trabalhadora habitam nessas cidades? Qual local que o trabalhador e a trabalhadora habita nessas cidades? Qual é a cidade do trabalhador, sendo que o metro quadrado, tanto de Ubatuba como de Campos do Jordão, era e deve continuar, tem muito tempo que eu não estou lá, caríssimos. Então, como compreender em que lugar o trabalhador e a trabalhadora ocupam nessas cidades? E aí eu fiz esse trabalho, esse mapeamento da iniciação científica e levei para o mestrado, aprofundei isso no mestrado, e é claro que eu cheguei à conclusão que está aí, infelizmente, esse processo repetitivo de chuvas, é claro, eventos mais extremos em função das mudanças climáticas, mas a Bahia passou por isso no início do ano, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e agora nós estamos em Pernambuco. Então, se a gente for analisar friamente que lugar as pessoas habitam na cidade, né? As áreas ambientalmente protegidas. Então, se você pega o Código Florestal, já que a gente está falando aqui no grupo de meio ambiente também, nós vamos ter a Lei 4771 de 65, que ficou por muito tempo em vigência, foi substituído pela Lei 12.651 de 2012, que agora, no dia 25 de maio, nós comemoramos, entre aspas, 10 anos do novo Código Florestal, mas que a gente sabe que, historicamente, a área de preservação permanente, aquela que estava no Código de 65, no artigo 2º, atualmente no artigo 4º, e também a reserva legal, que estava lá no artigo 16, atualmente está no artigo 12, historicamente não é protegido, sobretudo o APP, porque a gente sabe que a área de preservação permanente ela pode ser rural, como urbana, a reserva legal é só imóvel rural. O que acontece, gente? Você pega a beira de rio, você pega que é a mata ciliar, você pega topo de morro, declividade acima de 45 graus, restinga, mangue, né, desdobramento prático, as palafitas, é o que sobra para o trabalhador e a trabalhadora viver. Então, o Lúcio Kovarik, quando ele escreve uma obra chamada Viver em Risco, né, e a gente ouve as pessoas vivem em área de risco, Não é opção, ficar claro isso. As pessoas, em função de uma lógica de especulação imobiliária, sobretudo nas cidades médias e grandes, elas são expulsas
da lógica de ter direito à moradia, mesmo a gente sabendo que o artigo 6º da Constituição ele estabelece que a moradia é um direito social. Mesmo a gente sabendo, inclusive, que veio depois, e isso não é à toa, gente, a emenda constitucional número 26 só veio em 2000, 12 anos depois da Constituição de 88. Moradia nesse país está ligado à propriedade. E o que acontece? Tanto no mestrado como no doutorado, eu fui levando e fui acumulando outras questões. Vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com Henri Lefebvre, com David Harvey, os dois escreveram Direito à Cidade, né? E aí, por que a gente se debruçar? E na época, tanto eu como o Raoni, a gente fala, rapaz, não vamos botar o nome de Direito à Cidade, isso é uma ousadia danada, né? Isso aí vai dar problema, tal. Olha a encrenca que vocês estão entrando. E o que acontece? Eu preciso contar isso. Em 2005, eu passei no concurso aqui da UESB, hoje eu sou professor titular, depois fui fazer o doutorado para discutir planos diretores urbanos. E eu tenho um projeto aqui em Vitória da Conquista, na UESB, 2 projetos, um de extensão e um de pesquisa, mas que eu pauto, que nós chamamos de pesquisa militante, a minha atividade por isso. O que significa isso? A LDB estabelece que a gente tem que ter ensino, pesquisa e extensão. A gente faz prioritariamente extensão. Nós temos aqui o NAJA, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que presta assessoria a movimentos sociais. Então, por exemplo, agora estamos com uma ocupação aqui em vias de ser despejada mesmo com a DPF 828 do STF, que até agora, em junho, diz que não pode ter despejo. Só estão esperando terminar junho para fazer o despejo dessa ocupação, que inclusive sábado estaremos lá mais uma vez. O que acontece, gente? Quando você faz extensão, você dialoga com a comunidade, isso faz parte da minha trajetória de vida, isso motiva que você escreva a partir do seu contato real, do seu cotidiano. Então, para a gente que está na academia, é fundamental ter contato com essas 2 obras anteriores que eu falei, tanto do pensamento lefebvriano, é claro que eu bebo no pensamento lefebvriano, como a própria obra do David Harvey, que é o pensador vivo aí, esse geógrafo britânico importantíssimo, que é claro que não se compara, e nem a intenção foi essa. A intenção foi justamente produzir pesquisa a partir do nosso contato com a extensão e, obviamente, com o ensino. O que significa isso, gente? Eu não sei se tem alguém aqui, além de Basoli, que tem contato cotidiano com o trabalho de base, seja em uma ocupação, seja em associação de moradores, conversar com o povo na feira. Você não vai falar de mais-valia urbana numa ocupação. Recentemente, eu pedi para a Defensoria Pública ir até comigo numa Defensoria Pública Estadual, até comigo em uma ocupação. Depois de muita insistência, ele foi. A primeira coisa que o defensor chegou lá e falou foi: olha, nós estamos aqui para defender os hipossuficientes. Aí o pessoal me olhou já, tal. Eu falei: não, calma, depois a gente explica para vocês, porque a gente trabalha muito com a metodologia freiriana e também com o teatro do oprimido, né? Que a gente justamente vai tentar passar de outra forma para a pessoa o que é uma reintegração de postos, o que é um uso capião especial urbano, enfim. E aí o que acontece, turma? Isso eu preciso deixar claro, porque Basoli sabe disso e nossos amigos, você fez um rebaixamento da teoria marxista, tal. Não foi nada disso, né? A nossa intenção, quando a gente escreveu o Direito à Cidade, foi poder dialogar com as pessoas que nós trabalhamos. A intenção não foi fazer uma obra eminentemente para a academia, porque isso já tem o Henri Lefebvre, já tem o David Harvey que trabalha sobre isso. E o que acontece, gente? Como dialogar com a comunidade, estabelecendo um livro que fosse denso, que fosse grande e que não dialogasse efetivamente. E aí o que aconteceu? Essa história eu gosto de sempre contar, porque ela é uma trajetória que nos testa cotidianamente. Porque eu digo isso, nosso ego na academia é tão grande, porque a gente escreve para os pares cotidianamente. É o que o outro vai falar para a gente. Então a gente fica mais preocupado com o outro intelectual do que se a comunidade vai entender. Então, inicialmente, a gente escreveu um livro de 200 páginas, 230 páginas. A gente olha,
se você quer como dialogar fazer um trabalho de base com 230 páginas, não rola. Então, o que a gente fez, turma? A gente pegou, fez um questionário, entregou para os nossos companheiros e companheiras de assentamentos, de ocupações, de associação de moradores, de grupos de igreja, enfim. Os locais que nós tínhamos capilaridade, né, sindicatos, e pedimos para que eles falassem as palavras que não tinham compreendido, né? O tempo de leitura, se demorou muito, se não estava entendendo, se aquela obra deixou ele seduzido para aprofundar um pouco mais numa associação de moradores, enfim. O que aconteceu foi que a gente inicialmente foi reduzindo, 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 porque a gente justamente queria fazer isso, porque uma obra eminentemente para academia já tem o pensamento lefreviano, já tem o David Harvey, a gente não ia dialogar. Essas obras são insubstituíveis. Então, o que a gente fez? Escreveu o direito à cidade justamente para dialogar com a comunidade em geral. Então, o retorno, eu sempre falo assim, quando eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens, olha, eu não sou do direito e consegui entender o seu livro. Eu falei, que bom, o objetivo era esse. Né? O objetivo era esse. Se você não é do direito e conseguiu ler a obra, pronto, o objetivo era esse. Quer mais uma indicação? Aí a gente vai indicar o Lefebvre, o David Harvey, enfim. Mas mesmo na academia, eu gosto de fazer essa advertência quando a gente está no grupo de pesquisa, justamente para não vir com esse papo, você usou Marx e usou Foucault, como é que você usa Foucault? Usou Bauman, como é que você usa Bauman no mesmo livro que você usa? Bauman é pós-moderno e tudo mais. Eu faço essas advertências para que a gente deixe claro qual foi a intencionalidade da obra. Por isso que hoje, nas comunidades que nós trabalhamos, MTD, aqui na Bahia, MTST, ela é cabeceira. Por quê? Porque as pessoas compreendem, né, a obra, independente de ser do direito. Mas mesmo na academia, eu entendo que ela tem sua utilidade. Por quê? A gente tem que ter clareza, turma, que nós estamos na periferia do capitalismo. Então, a lógica, quando Henri Lefebvre construiu a sua obra ali na passagem de 67 para 68, é uma lógica eurocêntrica, é uma lógica que tinha aquela perspectiva do movimento estudantil, também do operariado, a perspectiva do que Henri Lefebvre vai colocar de direito à cidade é para além da questão jurídica. Então, esse debate, inclusive na academia até hoje, direito à cidade é a partir dessa perspectiva jurídica, na minha opinião, não. É isso que a gente vai, inclusive, tratar na nossa obra, a partir dos nossos conceitos do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257 de 2001. E é o que acontece que a gente tem que analisar. A partir da nossa visão periférica, é preciso compreender essa visão mais ampla do fronte de cidade. Então, esse processo, para além da questão da acumulação de capital, compreendendo nesse momento que nós estamos num estágio, de um estágio do capitalismo, que é o neoliberalismo, e que vai colocar esse estágio nosso que já dura algum tempo. Então, nós tivemos aqui na América Latina o Chile com Pinochet, aqui no Brasil com Fernando Henrique Cardoso, e que aqui no Brasil está se aprofundando muito mais com o bolsonarismo. Por que eu falo que essa questão do neoliberalismo, e aí o exemplo da invasão da sala aqui exemplifica isso, ela é importante a gente compreender como esse estágio, como esse fronte mais amplo. Há uma centralidade a ser trabalhada, há uma centralidade a ser percebida na cidade, que é uma diminuição desse trabalho vivo, desse trabalho orgânico. Então, se a gente analisar hoje, há um protagonismo da cidade de novos atores sociais. Lefebvre, ele vai colocar que a cidade é um palco vivo em constante transformação e que tem vários atores sociais. Mas o mototáxi, o motoboy não existia na perspectiva da lógica pensada por Henri Lefebvre. O telemarketing, a partir da lógica das condições estruturais do capital naquela época, não existia. Portanto, é preciso a gente compreender que há
novas facetas. Eu queria colocar essas questões para vocês, para a gente abrir para o debate. A primeira, gente, compreendendo essa lógica da centralidade, da produção social do espaço, que nós estamos na periferia do capitalismo, é o que nós chamamos de produção social do espaço. Eu queria que a gente pensasse um pouco conjuntamente essa produção social do espaço, né? que tem uma marca que a gente não pode negar nessa produção social do espaço, do trabalhador e da trabalhadora, que é a precariedade. Na produção social do espaço, do trabalhador, da trabalhadora, a característica principal é a precariedade. E aqui, quando eu falo da precariedade, eu estou falando justamente das condições de vida. Olha só, nós estamos na pandemia ainda, né? E no início da pandemia foi colocado para a gente o quê? Fica em casa. Foi isso? Fica em casa. Ora, como conceber que no Brasil, ao menos 6,5 milhões de pessoas não têm uma casa? Ao mesmo tempo, 13 milhões moram, segundo o IBGE, em condições subnormais, ou conhecido como favelas, comunidades, como queiram. Como compreender que 35 milhões de pessoas, no início da pandemia, não tinham acesso à água potável? Não tem acesso à água potável. 5 milhões de pessoas não têm sequer um banheiro em sua casa. Aí você fala, fica em casa, lave as mãos. Nós escrevemos, eu e Gilson, e transformamos isso em vídeo, sobre a Covid e o racismo ambiental, né? Identificando justamente na questão da cobertura de saneamento básico e também na questão da cobertura de médicos e UTIs, como isso vai impactar. Vejam o norte do país, gente. O norte do país, quando a gente fala em saneamento básico, a cobertura é de quantos por cento? 13%. 13%. Aqui no Nordeste, vocês podem ver aí a questão do Centro-Oeste, 35%. Quando a gente pega o Sudeste, 80%. Quando a gente pega a relação de médico no Norte, vocês lembram as crises que nós tivemos do ponto de vista sanitário? Como compreender que no estado do Amazonas, só Manaus tem UTI? Como compreender que um estado daquele tamanho, só Manaus tivesse UTI? A relação de médico para 10 mil habitantes no norte é de 1 para 1,1, né? 1,1 médico para 10 mil habitantes. No Sudeste, a relação é de 2,7 médicos para 10 mil habitantes. O Sudeste tem uma média maior do que a média do Brasil, que é 2,1. Portanto, essa produção social do espaço, que tem a característica da precariedade, ela é um elemento. Altamira, no norte do país, tem 95% de saneamento básico. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar. O segundo, gente, é a reprodução das relações sociais. Então, primeiro, produção social do espaço, que é a característica é a precariedade. Segundo, é a reprodução das relações sociais. Essa reprodução das relações sociais, ela tem uma característica também, um desdobramento prático, que é o que eu chamo de vida danificada. Vida danificada. O que significa isso, turma? Hoje, 60% da população brasileira tem algum tipo de dívida. Está endividada. Não conseguiu agora, ontem foi o final do mês, teve que escolher entre pagar a conta de água ou de luz.
80 milhões de brasileiros, nesse momento, têm algum grau de insegurança alimentar. Isso é fome, gente. A pessoa fica 2 dias sem ter, no mínimo, uma refeição por dia. Como eu já vejo aqui constantemente. Sábado, domingo, na segunda, você comeu o que final de semana? Tomei um café. Isso é a vida danificada. Essa vida danificada, turma, ela tem um desdobramento que depois eu quero retomar, mas anotem aí, que é um ressentimento. Um ressentimento. Ressentimento da sociedade, ressentimento da política, ressentimento do outro. Isso tem um desdobramento. E, por fim, a terceira característica são as formas de dominação. São as formas de dominação. Que anteriormente, a partir da lógica da industrialização, do capital industrial, a forma de dominação era, sobretudo, pelo trabalho. O trabalho dignifica um homem, um trabalho, papapá. Hoje, essa forma de dominação social, ela não acontece mais pelo trabalho. O trabalho não é suficiente. Essa forma de dominação social, ela ocorre pela violência do Estado, pela violência do aparato estatal. Não à toa, a gente vê constantemente as denúncias. Só essa semana, Guarda Civil Municipal, São Paulo, Mauá, a Polícia Militar aqui da Bahia, que é uma das polícias mais violentas do Brasil. Essa é uma forma de dominação social hoje exercida porque a lógica do trabalho, já que você tem um desemprego, 13 milhões de desempregados, a metade desalentado, não serve mais, não é suficiente a lógica de dominação. A alienação pelo trabalho tem que ser pela força policial. O que isso acontece quando a gente debate direito à cidade? Voltando à lógica do neoliberalismo. O neoliberalismo é um estágio do capitalismo em que ele vai colocar para a gente uma... E aí, gente, só deixando claro que, na minha compreensão, neoliberalismo não é simplesmente um modelo econômico, como alguns tentam reduzir. Neoliberalismo, ele é um modelo político, e neoliberalismo é uma construção de subjetivação humana. Então, quando tem discursos de meritocracia, por exemplo, não é simplesmente uma lógica de modelo econômico, de empreendedorismo, seja lá o que for. É uma lógica de construir o individualismo. E isso tem uma repercussão no nosso debate. Por exemplo, lá na página 39 do nosso livro, eu trago para vocês, eu e o Raoni, nós trazemos uma discussão sobre palavras de plástico. O linguista alemão, Porksen, identificou características semelhantes pertencentes a uma categoria de palavras. Observou que certas palavras entram na moda, e passam a ser distorcidas até o ponto de se encaixar em qualquer ideologia, por mais opostos que sejam os pontos de vista. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos conversando aqui antes, nós vamos ter a conferência da cidade agora, nesse final de semana em São Paulo. Eu estava participando de um ato preparatório com o Centro Antigo aqui de Salvador, e eu falei para eles, olha, gente, nós temos um problema terrível de dialogar com a comunidade, porque enquanto a gente está falando de gentrificação, nós da universidade estamos lá, abaixo a gentrificação, o poder público, com o mercado imobiliário, está usando a palavra requalificação. Vocês já viram a palavra de plástico hoje de tamanha abertura que pode se adequar a vários discursos? Requalificação. Essa praça está sendo requalificada, esse bairro está sendo requalificado. Para muita gente que está aqui nesse grupo, acha que requalificação ela é sempre positiva. Vamos requalificar esse bairro, vamos requalificar a feira, vamos requalificar a praça. Requalificação virou uma palavra de plástico.
vai se adequando a vários discursos a partir dessa lógica neoliberal. Enquanto a gente dialoga com a comunidade, com gentrificação, que na verdade a gente sabe que é. Então, enquanto o poder público com o mercado imobiliário vai agir com a requalificação, a gente entra com gentrificação, a gente sabe que é a expulsão da população, mas gentrificação não dialoga com o povo. Requalificação, o poder público conseguiu fazer isso. Quer ver outra expressão, gente, que virou palavra de plástico? Aqui em Vitória da Conquista, a cidade é governada pelo... Não é nem mais o DEM, né? Agora é a União Brasil, né? A união aí do DEM com o PSL. E o lema da prefeitura é cidade para as pessoas. Olha só, gente, cidade para as pessoas. O Jankel deve estar esperneando lá no túmulo, né? É ele quando vai colocar que a cidade para as pessoas deve ser uma cidade mais humana. E a gente tem uma prefeita de direita, extrema direita, bolsonarista, ainda bem que os bolsonaristas não estão mais aí, que usa no seu lema de governo a cidade para as pessoas. Que em pleno 2022, Vitória da Conquista foi atingida fortemente pelas chuvas de dezembro e janeiro. Há 15 dias atrás, coloquei até... eu participei de um debate aqui na Igreja Católica, que estavam me relatando, o padre, inclusive, que tem uma comunidade aqui em Vitória da Conquista, chamada Lagoa das Flores, que parte da população ainda está debaixo de água. Nós estamos em maio, né? Indo agora para junho, e as chuvas foram em janeiro. E sabe o que a prefeitura fez aqui? Na principal avenida da cidade, ela resolveu tamponar o que não era nem um rio, um canal de macrodrenagem. Colocou um tamponamento com a cobertura de aço. Não foi qualquer tamponamento, não, gente. Não tampou de qualquer jeito, não. Colocou uma cobertura de aço. Que cidade para as pessoas? Que cidade para as pessoas são essas? Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente vai sintetizar na nossa obra do Direito à Cidade que há elementos fundamentais a ser trabalhado. Na minha opinião, mesmo com toda a questão de avanço, é direito à moradia. Há uma centralidade no direito à moradia que dialoga com a população brasileira. Direito à moradia, ainda muita gente fala assim, faz parte da pauta do Movimento Nacional de Reforma Urbana. Não tem problema. Não tem problema dialogar com a pauta do Movimento Nacional de Reforma Urbana. Mas ainda é uma pauta atual. Olha só, até agora que eu estava olhando ali, me parece que em Pernambuco, 106 pessoas morreram. Né? E está subindo, gente. E toda vez que agora, mais ainda com os eventos extremos, essa vai ser uma realidade cada vez mais do cotidiano do brasileiro e da brasileira. E é preciso a gente refletir nesse processo que faz parte da vida danificada, que é a precarização das pessoas, precarização da habitação. Então, vou dar um exemplo para vocês mais. O BNH ele construiu 4 milhões e 300 mil casas no seu período de vigência. Não é pouca coisa, gente. 4 milhões e 300 mil casas. Só que, se dado é importante, apenas 6% das casas foram destinadas à população de 1 e 2 salários mínimos. Apenas 6%. Olha só como a produção social do espaço, a precariedade e no desdobramento da vida danificada vai colocando a população, sobretudo na década de 60 e 70, a uma lógica de favelização. Aí veio em 2009 o Minha Casa Minha Vida no segundo governo Lula. Sabe quantas casas Minha Casa Minha Vida construiu nesse período de 2008, 2009, né, até 2016, antes do golpe da presidenta Dilma? 4 milhões e 100 mil casas.
praticamente a quantidade do BNH. Praticamente. Sabe quantas casas foram construídas para a população de 1 e 2 salários mínimos? 40%. Enquanto o BNH foi 6%, Minha Casa Minha Vida, 40%. Para a população de 1 e 2 salários mínimos. Praticamente o subsídio, não sei se vocês já fizeram aula de campo, já tiveram oportunidade, eu sempre levo meus alunos aqui para ir lá no Minha Casa Minha Vida, faixa 1, né, sabendo que o programa hoje não é mais Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde e Amarela. Faixa 1, inclusive, foi extinta praticamente. Né? Antigamente tinha faixa 1, faixa 2 e faixa 3, né, até 9 salários mínimos. E se a gente analisar, gente, o Minha Casa Faixa 1 não era nem um financiamento, era um subsídio. Parcelas de 20, 30, 40, 50 reais. Só que com uma questão da reprodução da precariedade, da produção social do espaço, aí em Palmas, provavelmente, Minha Casa Minha Vida, faixa 1, alocado nas lonjuras, nas franjas da cidade. É a não cidade ainda. Você garante o direito à moradia, mas não garante o direito à cidade. Não chega escola, não chega educação, não chega saúde, não chega segurança pública. Quando chega a polícia militar, que o direito constitucional ostensivo é para proteger, é para matar. Então, um requisito fundamental que eu ainda compreendo, fundamental, quando a gente discute direito à cidade, é o direito de viver na cidade. Porque o artigo 2º, inciso 1º, do Estatuto da Cidade traz o conceito de cidade sustentável. E olhe lá, gente, cidade sustentável fala moradia, fala trabalho. Isso que é você ter direito de viver na cidade. Se nós temos um déficit habitacional imenso no Brasil, se a lógica ainda é de segregação socioespacial, de homogeneização de vizinhança, moradia, trabalho, fundamental nesse debate. Segundo fundamento que eu diria, o primeiro, o direito de viver na cidade, do direito à cidade. Segundo fundamento, direito de viver a cidade. Direito de viver a cidade. Um exemplo emblemático, para mim, faz parte da centralidade também, assim como moradia, mobilidade urbana. Mobilidade urbana. E aí, quando eu falo em mobilidade urbana, turma, eu estou falando a partir da própria lógica legal do Plano Nacional de Mobilidade. Eu não sei se em Palmas acontece isso, mas aqui em Vitória da Conquista, as ciclovias e as ciclofaixas, ela historicamente é construída numa lógica de lazer, nos bairros que têm a maior infraestrutura. Nós temos um artigo publicado, inclusive nós conseguimos atestar isso, que o trabalhador e a trabalhadora, e agora no momento pandêmico, de crise sanitária, econômica, nem se fala, se desloca de bicicleta. Só que nos bairros da periferia, da lógica da centralidade de exclusão socioespacial, não tem ciclofaixa, não tem ciclovia. O trabalhador e a trabalhadora vai disputar com um carro que vai ser atropelado um dia desse. Por quê? Muita gente acha que ciclovia é para lazer. É também para lazer. Mas o trabalhador e a trabalhadora se deslocam nas cidades brasileiras de bicicleta. Se deslocam nas cidades brasileiras de bicicleta. Mas vamos analisar também a questão do ônibus, do transporte de massa, seja ônibus, metrô ou trem. O Plano Diretor Urbano de São Paulo, na gestão Haddad, fez algo fundamental, infelizmente, já em processo de desconstrução, que foi identificar, informatizar que novos loteamentos só poderiam ser aprovados se tivessem a uma proximidade de até 3 quilômetros de algum modal de transporte de massa. Está perto de um sistema de ônibus, de metrô e de trem,
Ótimo. Porque, do contrário, não aprova. Eu não sei se aí em Palmas é uma cidade que difere, e aí vocês podem dialogar comigo nesse sentido, que é uma cidade, entre aspas, planejada, mas não planejada. É planejada, mas não executada, né, da forma como foi idealizada. Né? Mais uma vez, a cidade ideal é diferente da cidade real. Mas em várias cidades brasileiras tem acontecido um processo de fragmentação das cidades, em que você aprova loteamentos a 10, 20 quilômetros de distância do núcleo central, e isso aumenta o custo para o poder público. Vai ter que chegar ao ponto de ônibus lá, o ônibus que é uma concessão pública. Aí pode até chegar, turma, mas sabe o que acontece? O ônibus vai demorar 2 horas para chegar. Você fica 2 horas no ponto. Eu brinco com meus alunos aqui, falo, olha, gente, a melhor forma de você refletir em Vitória da Conquista é pegando determinadas linhas. Tem uma linha aqui, o D32, que eu já peguei várias vezes, e que eu já até dormi. Refleti tanto que eu estava tão cansado no final de semestre como agora, que eu dormi. Eu passei até do ponto, falei, ué, passou do meu ponto, tem que descer. Porque da universidade, que fica no lado leste para o lado oeste, que é onde que eu me desloco, demora 1h30 para chegar. Olha só, gente. Não estou nem falando daquela lógica, né, Basoli, de cidade dormitório. Estou falando nem numa cidade vizinha, né? Estou falando na mesma cidade. O transporte público, o ônibus, ele é alocado numa lógica que a cidade se transforma em mercadoria e que a gente também se transforma em mercadoria. Por quê, gente? A maior frota é no horário de pico. Chega no horário que tem a menor quantidade, à noite, feriados, finais de semana que você quer ir para uma praça, visitar um amigo, a frota é reduzida até 50%. Isso vai justamente fazer o quê? Impedir ou desestimular que você visite seu amigo, sua amiga, uma praça que fica em outra área da cidade. Então, o segundo fundamento, quando nós falamos de direito de viver a cidade, é direito de viver na sua plenitude. E a mobilidade urbana, ela tem um protagonismo fundamental. Quando a gente discute, inclusive, tarifa zero, de incentivar a população a se deslocar na cidade. Dentro dessa lógica de direito de viver a cidade, turma, só para ir fechando, os espaços públicos, praças, áreas verdes. Nós sabemos que nós temos o parque, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei 9985 de 2000. Nós temos parques nacionais, parques estaduais, parques municipais. Temos áreas de proteção ambiental, que é uma área de uso sustentável. O parque é uma área de proteção integral. E a gente viu na pandemia a importância de você ter essas áreas. E na lógica neoliberal, voltando, que a gente não pode perder isso de vista, né? Ela coloca para a gente, teve gente que passou mal, que não podia mais visitar um shopping center. Porque tem muita gente que nessa lógica neoliberal acha que a praça de alimentação ela é mais importante do que a praça que você estabelece uma sociabilidade. Conversa com o vizinho, leva seu filho, sua filha para brincar em um brinquedo, né? Tem um banco lá literalmente para você sentar, tem uma academia a céu aberto para você se exercitar sem necessidade de ir em uma academia. Cachorrinho passear, Penélope seria que estão aqui roncando, espero que não esteja saindo aí. Ainda bem que não soltaram fogos, viu? Começaram junho, Santo Antônio daqui. Aliás, soltaram, mas elas já se acalmaram. Porque nesse período junino é um sofrimento, viu? São João, Santo Antônio e ainda tem São Pedro, né? Viva o São João, viva os Santos Juninos, mas aqui em casa com as cachorrinhas é algo preocupante. Então, gente, segundo fundamento, direito de viver a cidade. Mobilidade urbana e a oportunidade de você visitar os espaços públicos. E terceiro fundamento, para ir fechando minha fala inicial, o direito de participar na cidade. E olha só, gente, como direito a participar na cidade, o Estatuto da Cidade completou em 2021 20 anos.
E eu escrevi um artigo, estou atualizando para o próximo livro, que é uma atualização do direito à cidade, depois eu posso falar sobre ele, que o nome, inclusive, é Fundamentos do Direito à Cidade. Nós pegamos aí o direito à cidade, estamos atualizando e pegamos 6 artigos publicados em uma revista Equaliza 1, que é a revista Direito à Cidade, e vamos publicar um livro aí novo, atualizado, porque tem artigos da Copa, da Olimpíada, do Código de Processo Civil, está dando trabalho danado, mas sai esse ano. E o que acontece? O Estatuto da Cidade, escrevemos um artigo, muita gente não gostou, né? Porque a gente fala que o Estatuto da Cidade é a lei nova na casa velha. Lei nova na casa velha. Já pararam para pensar isso, gente? Gestão democrática da cidade. Tem muitas cidades que fazem audiência pública somente para um requisito burocrático, para que seu plano diretor urbano não seja questionado judicialmente pelo Ministério Público, por exemplo. No entanto, é preciso a gente compreender que a gestão democrática da cidade, como está lá no artigo 2º do Estatuto da Cidade, gestão democrática não acontece somente no plano diretor urbano. Ela se faz no cotidiano. E mesmo no plano diretor urbano, gente, vocês já perceberam como os executivos só chamam a população para a formulação do plano diretor? Chega na Câmara de Vereadores, quem é que vai acompanhar? Eu tenho aqui direito urbanístico no 9º semestre. São 10 semestres aqui na UESB. E eu chego para os meus alunos e falo assim, vocês conhecem o plano diretor? Eu tenho alunos de várias cidades aqui da região sudoeste da Bahia. E pergunta assim, vocês conhecem o plano diretor urbano da sua cidade? Ninguém conhece. Aí eu brinco com eles, né? Brinco assim, né? Para não chorar, né? Imagine se um aluno do 9º semestre da UESB, uma universidade pública, de qualidade socialmente referenciada, que já tiveram constitucional, já tiveram administrativo, já tiveram estadual e municipal, chega no 9º semestre sem conhecer o plano diretor de sua cidade, imagine a população em geral. Então, olha só, gente, como o plano diretor, mesmo em audiência pública, ele tem que passar numa fase de formulação, audiência pública, numa fase de aprovação na Câmara de Vereadores, as pessoas esquecem, a minuta que sai do que você discute no grupo de trabalho para ir para a Câmara de Vereadores e o que é aprovado lá pode ser totalmente diferente. E mais, como a grande parte da população não acompanha através dos conselhos municipais de direito urbanístico a implementação. Então, mais uma vez, a gente volta no que o Lúcio Kovarik chama lá de plano discurso. Você tem muito plano, lindo e maravilhoso, mas que está engavetado, que não sai a contento, não tem acompanhamento. Em síntese, gente, há na minha opinião, e eu gostaria de deixar isso registrado, eu acho que houve um fetiche, houve um excesso de confiança, tanto na Constituição como no Estatuto da Cidade, quando muitos de nós, eu me coloco nesse grupo, achamos que seria uma vara de condão. Pum. Vamos resolver todos os problemas da cidade com a via legal, né? Com o que a gente chama de luta institucional. Só que a gente, de certa forma, atrofiou a luta ideológica, por isso a necessidade de produzir uma obra como essa, para disputar os conceitos. Direito à cidade está em disputa, como cidade para as pessoas, como requalificação. Então, a luta ideológica dentro da academia e dentro da sociedade, vide aí, como os governos se apropriaram bem e o mercado imobiliário desses conceitos, e a luta social. A gente, IPTU progressivo, que Basoli é um especialista, Palmas tem aí, Basoli tem vários estudos sobre isso, né? É uma ficção na maioria das cidades brasileiras. Inclusive aqui em Vitória da Conquista não tem. Já estamos indo para o 2º plano diretor urbano, até hoje a gente não conseguiu. Está no plano diretor, mas até hoje a gente não conseguiu a lei específica de IPTU progressivo no tempo.
Como compreender essa situação mais de 20 anos depois? Se a gente tivesse a luta social, por isso que eu falo aqui, se morar na cidade, morar bem é um privilégio, ocupar é um direito, com certeza. A luta social tem que continuar, as ocupações têm que continuar. Então, a luta social, a luta ideológica e a luta institucional fazem parte dessa relação de capital e trabalho, da luta de classe, não tem como ser diferente. Perdão, gente, se eu falei demais aqui no início. E abro aí agora para vocês para questionamentos. Boa noite, tudo bem? Eu queria só compartilhar que é sempre muito bom ouvir o professor Cláudio Carvalho, assim como é bom ler. Foi uma das minhas primeiras leituras no Direito à Cidade, que eu falei, é isso aqui que eu tenho que estudar. Já peguei o Direito Urbanístico com o professor Basoli, e aí eu até comentei no evento que a gente estava, que eu li esse livro, depois li o Quarto de Despejo, falei, é isso aqui que eu tenho que fazer. E até comentando também sobre o material que a gente estava comentando, né, professor Basoli, sobre o ensino jurídico cooperar para essa engrenagem racista, é que essas questões não são discutidas na UFT. Por exemplo, esse livro é maravilhoso. E eu tenho o seu aqui autografado também. A Aline que fez a monografia, e aí eu tenho sua monografia aqui na tela aqui. Misericórdia. De graduação. Aí é como que o ensino jurídico vai moldando a gente para não perceber que nós somos mercadoria, né? Então, um dos pontos que o senhor discute no livro e que eu, assim, para mim foi cair a ficha é que as nossas vivências precisam ser colocadas, né? E aí você chega no direito e fala, olha, você tem que fazer pesquisa, mas tem que manter a neutralidade. E aí como que eu vou vir de uma região periférica pesquisar sobre isso e manter neutralidade, né? E se eu não pesquisar, quem que vai? Então a gente cai nessa armadilha de quando essas questões seriam levantadas. E aí é um negócio muito enraizado também, porque a gente não tem letramento racial, né? Então, via de regra, se não vem alguém ali para te cutucar, a gente não vai perceber o cenário que estamos inseridos, né? E aí, nisso da mercadoria também, acho que dialoga muito diretamente com o que o senhor coloca, é quando a Lélia vai nos falar sobre a divisão racial do espaço, né? E desse não lugar que nós somos colocados. E aí, quando o senhor fala do viver a cidade, é o que a gente estava comentando e já pensando na mobilidade, como ainda hoje o transporte é na lógica de um navio negreiro, porque ele é pensado para transportar a gente enquanto mão de obra, né? E aí, aqui em Palmas, por exemplo, no melhor dos cenários, que uma mulher negra precisa pegar só 2 conduções por dia, 12% da renda dela está comprometida. Então, o indicativo de que é um problema gigantesco, né? Falar sobre isso e como que todas essas questões estão tão atreladas. E aí, quando a Lélia nos fala desse não lugar também, eu penso de que a questão é ser uma pessoa negra independente do ponto que você esteja na cidade, porque aí vem a PM, por exemplo, falar de fundadas suspeitas. Se você é uma pessoa negra no centro da cidade, você vai ser lido como uma pessoa suspeita. Se você é uma pessoa negra nas bordas, nas regiões periféricas, você vai ser lido como uma ameaça por essas pessoas, né? Então, a questão é ser um corpo negro na cidade, independente de qual espaço seja, né? E aí, quando a Carolina também fala da fome no livro dela, e pensar nisso de viver a cidade, de viver na cidade, quando o senhor vai elencando essas questões, é pensar também, eu acredito que isso é tanto no sentido objetivo quanto subjetivo, né? Que aí, pensando de novo nessa questão da mobilidade, é, por exemplo, o tempo que é consumido. O nosso tempo, assim, jogado na lata de lixo. Para ir de um ponto a outro da cidade, Palmas não é uma cidade tão grande, mas você gasta, em média, 1h30. E aí eu lembro até de uma aula que a professora queria marcar antes, né? E aí o pessoal que morava ali na orla falou, não, tudo bem, pode adiantar a aula, mas aí para quem mora em Taquaral precisaria madrugar. E essas questões não são pensadas, né? Então, essas questões nos atravessam de uma forma muito complexa, eu acredito. E aí, quando o senhor falou também do trabalho, que são aquelas coisas que a gente lê e a cabeça borbulha, né? Que ela fala quem que esse trabalho vai dignificar.
porque a gente trabalha feito condenada, as mulheres negras no Brasil são as que mais trabalham, mais pagam tributos, e que, em contrapartida, menos usufruem dos direitos, né? E aí é o que a Carolina fala também, que o tempo, ela vai exemplificando no quarto despejo todas essas questões, né? De como que o tempo dela é consumido, ela trabalha, mas não consegue ter o mínimo para se pensar na dignidade da pessoa humana, né? E aí, quando o senhor falou do plano diretor da cidade, na minha cidade, no Maranhão, eu perguntei para o secretário de infraestrutura sobre o plano e ele não sabia. Falei, gente, eu fiquei rindo nervosa, porque é um negócio assim, surreal. Mas a audiência pública também, pensando na gestão democrática, né, que a Carolina também evidencia isso para a gente, a audiência que teve aqui para discutir mobilidade em Palmas e tudo mais, construir esse plano, aconteceu durante a semana, em horário comercial, e uma das coisas comentadas foi, dizem que é uma audiência pública, para ouvir as pessoas que interessam sobre mobilidade, mas qual trabalhador brasileiro que consegue, numa quarta-feira, às 2 horas da tarde, sair para participar de uma audiência, né? E aí, enfim, acho que tem mais gente inscrita aqui. Ô, Aline, antes de Cássio, vamos... Eu acho que é importante, né? A Carolina Maria de Jesus, ela nos ensina cotidianamente de uma maneira tão dolorida, né? Tão visceral, né? Mas que é uma leitura, eu sempre recomendo em todos os vídeos. Eu acho que é importante uma passagem aqui, lá na página 32, quando ela diz, reflete muito essa coisa, né? Nossa ancestralidade viveu, e isso repercute até hoje nas nossas vidas. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos, né? E mais à frente ela fala, né? Na página 33, 32 e 33. Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Por que eu trouxe essa passagem de Maria Carolina de Jesus agora, turma Aline Basoli? O Ministério do Trabalho, com o IBGE, divulgou as mortes em função de Covid de carteira assinada, né? E as 3 atividades onde teve maior índice de óbitos: motorista de transporte coletivo, empregada doméstica e porteiro. 3 atividades ocupadas prioritariamente pela população negra, que literalmente na pandemia não teve direito de fazer, né, isolamento social. Nessa lógica, nesse dilema falso, economia e saúde, né? Quando a gente discute racismo ambiental, é nesse sentido. E olha só, turma, como isso, Aline e turma, repercute na nossa vida de formas indiretas, inclusive. O recorte de vacina para vacinar os grupos prioritários, primeiro, por idade. A população negra vive, em média, 6 anos a menos do que a população branca. Então, quando você começa pela faixa de idade, você está começando eminentemente pela população branca. Quando você faz o recorte de profissionais de saúde, a mesma coisa. São ocupações prioritariamente da população branca. Professores, a mesma coisa. Eu dei uma aula tá no meu canal do YouTube, Prof. Cláudio Carvalho. Nós comprovamos isso com mapas, tanto em São Paulo como em Salvador. Nós colocamos um mapa, depois eu posso mandar para a Basoli, mas já até convido vocês para assinar o canal. Tem essa aula lá, que foi para gestão de racismo ambiental, especialização em saúde, em que a gente coloca um mapa do município de São Paulo e a gente faz um corte de raça, de classe, de morte por Covid e por imunização. E a gente comprova que a franja de São Paulo, que é a parte mais pobre de São Paulo, nessa lógica de segregação socioespacial e de homogeneização de vizinhança, é a população mais pobre, né? É a população mais pobre
e foi a população que mais morreu e foi a população que menos vacinou. Salvador, aqui na capital, 80% da população negra, capital da Bahia, a gente fez a mesma comparação e a gente chega em dados parecidos. O miolo de Salvador, que é o chamado subúrbio ferroviário, o índice de mortalidade, o índice de contaminação, ele foi muito maior do que quem mora na Barra, na Graça, Rio Vermelho, Itapuã. E aí, o que é importante, gente? A gente compreender nesse processo. A lógica da cidade de mercadoria não chega nesses locais. Quando você visita Salvador, que é uma cidade para turista, né? Qual foi a área que passou por um processo de revitalização? Foi a Barra. Qual foi o bairro que passou por um processo de revitalização? Foi o Rio Vermelho. Aí eu tive em uma banca de mestrado recentemente lá da UFBA, de arquitetura e urbanismo, que de uma egressa minha aqui, que fez parte do meu grupo de pesquisa, do Nádia também, que a gente publicamos até um artigo sobre isso no Direito à Cidade, que é sobre a gente publicou sobre grafite e pichação, né? Narrativas insurgentes da cidade. E teve uma foto que eu achei muito emblemática no Rio Vermelho, que é um bairro rico de Salvador, que é assim, a revitalização não chega no Morro do Cabrito, né? Que é um morro que tem em Salvador. Salvador é uma cidade que tem uma topografia bem emblemática. Então, olha só, gente, como isso vai acontecer sistematicamente. E nós do direito, que bom que na Federal de Tocantins está aí. Você, Aline, é fruto dessa discussão numa universidade pública que tem oportunidade, mas imagine só, 80% das matrículas do curso de Direito são em universidades particulares. Eu orientei um TCC aqui agora no Tribunal de Justiça da Bahia para tentar identificar o que nós, Basoli, também faz esse debate, chamamos de analfabetismo urbanístico. Grande parte dos agentes do direito, não chama operador, quem opera a máquina, não sabe o que é função social da propriedade ou função social da cidade. Nos tribunais, a mesma coisa. O artigo 1228 do novo Código Civil não fala mais em direito, fala em faculdade de usar, fruir, gozar da propriedade. Não fala mais de direito, como era o Código Civil de 16, no artigo 524. No entanto, a memória das pessoas ainda está lá. O CPC de 2015, lá nos artigos 554 a 568, que fala de conflitos possessórios, não fala para você chamar mais de invasão, e, no entanto, o que mais a gente ouve aí, recentemente tive um debate com um promotor de justiça, que ele só falava invasão. Eu falo, olha, nem o Código Civil, nem o CPC chama mais invasão, é ocupação. E se tiver um conflito possessório, o juiz, que nesse caso não tinha feito, ele deve comunicar através de televisão e tudo mais. Não é deverá, não, está lá no CPC, não é poderá, não, é deverá comunicar que tem um conflito possessório na cidade. Por quê, Aline? Conflito possessório, invariavelmente no Brasil, envolve pobre, que no Brasil envolve nós negros. Então, o direito fala o seguinte: não quero debater isso, não. Isso é um problema do Poder Executivo. O direito, de maneira alguma. Então, esse avanço, que eu chamo de avanço conservador, vai estar nesse livro também, esse artigo atualizado, é difícil na academia a gente fazer essa discussão, porque o próprio juiz, o promotor, a juíza, a promotora, ela não se apropria, ela acha que poderá. Eu falo, olha, não, é deverá. Olha aí, você deverá comunicar à sociedade que tem um conflito possessório aqui e que isso deve ser uma situação que deve ser discutida, inclusive através de mediação, mesmo que o CPC, na minha opinião, tenha errado, colocado ainda ocupação de Força Nova até 1 ano e dia e ocupação de Força Velha com mais de 1 ano e dia, sendo mediação só com ocupação de mais 1 ano e dia. Ocupação é ocupação, não importa se é 1 ano e dia, Força Nova ou se é Força Velha, que só a Força Velha é que vai ter
mediação. Então, é um Ok. processo, Aline, é um processo. Boa noite, professor. Boa noite, professor Cláudio. Satisfação em rever o professor Basoli. Professor Cláudio, confesso para o senhor que é a primeira vez que eu tenho o prazer de assistir um debate do senhor e falo que fiquei encantado com os seus comentários. Na verdade, eu queria mais compartilhar um sentimento que o senhor colocou e colocou muito bem nessa questão do servidor, da pessoa, ela ser mercadoria. Eu sou formado também em Direito, fiz Relações Internacionais, estou tendo o prazer de fazer mestrado agora com o professor Basoli, só que o meu passado, eu sou de Brasília. Então, quando o senhor começou a falar que as cidades dormitórias, a questão do governo local ceder espaços para pessoas, para elas poderem dormir, eu me encaixo muito bem nisso. Um dos motivos de eu ter largado Brasília, e eu, infelizmente, eu levei 10 anos para isso, mais ou menos 10 anos, eu trabalhava no Ministério da Agricultura à época, e da minha casa para o Ministério eram 23 quilômetros. E esses 23 quilômetros, eles se tornavam 3 horas de trânsito, né? Então, eu tinha que trabalhar 8 horas por dia, com 2 horas de almoço, só que eu passava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E o que que isso influenciava? Quando chegava a hora de ir embora, na verdade, eu não ia embora. Eu ficava lá trabalhando porque eu sabia que depois do pico eu poderia ir para casa e não ficaria tão estressado Sim. enquanto voltar. E aí tive a oportunidade de vir pro estado de Tocantins. Hoje eu brinco, e o professor Lazoli sabe disso, eu trabalho em Arapoema, trabalho na Promotoria de Justiça, ouvi o senhor comentar aí sobre promotores, etc. Digo para o senhor com satisfação que aqui em Arapoema, essa questão de promotor não escutar a sociedade, ela não é verdade. Aqui o pessoal já tem a visão que Ministério Público não é aquele órgão acusador que vai atrás da pena, etc. Mas em questão de mobilidade, como o senhor bem falou, eu, por exemplo, hoje eu brinco, eu falo, olha, eu entro 9 horas no serviço. Eu acordo 8h45, eu tomo café, tomo banho e chego 8h46 no serviço. O meu serviço é do lado da minha casa. Então, pelo que o senhor falou, eu consigo perceber hoje, e vou até pedir para o senhor depois os seus livros, que eles vão me ajudar bastante, mais questão pessoal mesmo, mas eu consigo perceber que, à época, eu era simplesmente um escravo do serviço. Sim. Hoje não, hoje eu tenho satisfação em trabalhar, né? Uma área nova do direito que eu não conhecia, mas aprendi a gostar, aprendi a amar, e, consequentemente, a gente vê tudo isso que a Aline falou, realmente. Quando a gente vê a questão negra, a questão da baixa renda sendo colocada à parte, de lado, é muito difícil. É muito difícil. Hoje nós temos aqui uma realidade, e eu estou falando aqui especificamente de Arapoema, né? Nós temos uma realidade onde não temos defensor público. Temos defensores que atuam no Estado, o Estado, ele, em termos de tamanho, é extenso, só que com uma população diminuta, que, infelizmente, os defensores não atendem a Sim. demanda, né? Então, o Ministério Público ele acaba entrando como defensor, e aí foi o papel que eu falei para o senhor que Arapuama é diferente. Nós temos o Ministério Público atuante, no qual ele escuta a sociedade, ele interage com a sociedade. Nós temos vários projetos sociais aqui, de inclusão social, jiu-jitsu, repovoamento. Então, foi mais para compartilhar essa experiência que eu tive e dizer que eu fico muito grato pelos seus comentários. Eu gostei bastante, diferentemente do professor Balzoli, que ele acha que eu sempre só quero brigar, mas isso não é verdade. A gente sempre mantém uma certa amizade em nossos debates acalorados do nosso curso, mas
Eu queria agradecer e compartilhar desse momento com o senhor e, quem sabe, um dia poder assistir uma palestra ao vivo do senhor, que eu acho que seria Com bastante certeza. interessante. Já fica aí a dica, professor Basoli, para o senhor intimá-lo, Já pode citá-lo intimar. para Pode vir intimar que a agora a gente Palmas vai. para a Eu gente e minha poder esposa, fazer minha esse companheira, bate-papo. queremos. Da última vez eu fui sozinho, agora ela vai comigo, inclusive. Perfeito. A gente Obrigado, quer professor. conhecer aí o Jalapão. Professor, eu não conheço Jalapão. Aí você tá aí, rapaz, Eu não relativamente conheço próximo. Jalapão, mas do que eu já ouvi falar, é muita história para pouca coisa. Eu não Não estou desisti a fazendo gente juízo de não, valor. minha esposa não É, pode nem ouvir isso, né? eu não estou fazendo juízo de valor, longe de mim, mas eu acho que o senhor poderia investir em algo melhor do que ir para o Jalapão. Claro, Não, tem a eu vou questão ver de vocês. Aí o Jalapão é tem um a questão da acessório. economia local, etc. e tal. Eu entendo perfeitamente, mas eu falo para o senhor, do meu bolso mesmo, eu não iria para o Jalapão. Eu preferia ir para uma cidade do interior, um friozinho mais, qualquer coisa parecida, sei A lá. frio a gente já faz, a conquista já é fria. Ah, Mas, Cássio, deixa eu só te falar uma coisa. Você é de Brasília e você, né, Basoli, a gente sabe dessas questões, né, Basoli? Brasília é uma cidade também planejada, né? sim. Nessa lógica que nós chamamos de modernista, né? Uma cidade modernista, e que ela vai operar também, e aí é o que Basoli fala, né? Que bom, entre aspas, né? Que não deu certo, mas Brasília deu muito certo em vários aspectos. Estão querendo fazer a mesma insurgência que talvez fizeram em Palmas lá agora em Brasília, mas eu acho que é mais difícil. Por quê? Você que conhece bem, sabe que Brasília tem essa lógica da construção do plano piloto e das cidades satélites. Isso mesmo. Então, a lógica é o seguinte, Cássio e turma, a lógica Brasília é uma cidade zoneada, e não é piada não, né? Lembrando aqui de Gaston Barthé, é uma cidade que é dividida segundo a sua funcionalidade. Gaston Barthé, na obra O Urbanismo, ele vai trabalhar com essa lógica de zoneamento, divisão do território segundo a sua funcionalidade. Então, você vai ter lá a zona dos hotéis, tal, residenciais do comércio e tudo mais. E é uma pergunta que eu fiz que quem mora em Brasília deve se fazer. Em que lugar o trabalhador e a trabalhadora mora? Né? Então, é justamente o trabalhador, o porteiro e tudo mais, vai morar nas cidades satélites. Gama, Sobradinho, que hoje é cidades administrativas, né? Gama, Sobradinho, Ceilândia, que é isso que você fala de 3 horas. A lógica dessa cidade, planejada ou não, né? Que não é de hoje, Frederick Engels, na sua obra sobre propriedade, ele vai falar isso quando ele dialoga sobre Londres, né, no período da Revolução Industrial, que os ricos entravam e saíam na cidade e não passavam pelos bairros de trabalhadores e trabalhadoras. Qual é a lógica, Cássio? Longe o necessário para não ser visto, mas próximo bastante para ser explorado. A lógica da relação de capital e trabalho é essa. Longe o necessário para não ser visto, mas próximo bastante para ser explorado. Então é dali que sai a mão de obra barata. A mão de obra que é classe média alta, da empregada doméstica que não quer assinar a carteira. Olha aí a vida danificada. De 3 horas de deslocamento na cidade dormitório, a pessoa só vai e volta, só dorme lá. E aí, um tempo atrás, eu não sei se você já tinha saído aí de Brasília, tinha um lugar aí nas cidades satélites, nas cidades administrativas, que só quem entrava era a Força Nacional. Não, ainda tem. Pois é, que Ainda o tem. narcotráfico tinha tomado conta. Ceilândia, Tailândia, estrutural, Sobradinho, né? Por estrutural, quê? Planaltina, Estância. Planaltina, ausência do poder público. Quer dizer, o poder público chega na violência policial. Mas nesse caso, nem a polícia do GDF estava conseguindo. Olha só que absurdo, gente. Como conceber esse tipo de situação? Então, são reproduções. A Aline lembrou que hoje o ônibus é o navio negreiro, né? Mas também, Aline e Cássio, a viatura da polícia está aí, mais uma vez, o que aconteceu agora em Sergipe. Como, inclusive, eu depois mando para vocês,
eu sempre tenho, não sei se Basoli acontece, eu sempre tenho alunos de forças policiais aqui, PM, civil e tudo mais, e eu sempre questionei eles essa lógica de abordagem. Não, professor, a abordagem tem até um capitão da PM que se elegeu deputado estadual, tá? Como deputado estadual, com um manual que ele fez de abordagem da Polícia Militar, em função das tatuagens. Estou pegando o braço, que eu tenho uma tatuagem aqui, das tatuagens que a pessoa tem na prisão. Então, se você escreve o nome da mãe, se alguém tiver o nome da mãe aí, quando tiver aqui na Bahia, cuidado, viu? É assassino de policial. Se você tem uma tatuagem de palhaço, traficante, né? Ele fez essa tipologia numa lógica dele, nada de racismo científico, na verdade é essa, né? Uma lógica bem de racismo científico, uma lógica lambrosiana, né? E é assim que faz o tipo de abordagem. E a gente agora, STJ, um ingresso nosso, que o STJ proibiu, inclusive, a abordagem, a chamada, o famoso baculejo, a gente chama de baculejo aqui, por suspeita a partir das características da pessoa. Então, eu sempre brinquei aqui com meus alunos e alunas, Basoli e turma, como eu andando 5 horas da manhã com a mochila nas costas, no bairro Oeste, eu já fiz esse experimento antropológico, eu sou parado. Né? Eu fazendo a mesma coisa no lado leste, a polícia buzina para mim. Né? Então, a tipologia de como a cidade vai ofertar o espaço urbano, ele é uma coisa gritante. Né? E isso a gente tem que reconhecer a partir das relações de poder. Na verdade, são relações de poder e a gente não percebe essas relações de poder. E Brasília é o maior exemplo, ainda bem que você saiu de lá, Cássio. Deixa eu ver aqui a Tanise, que ela levantou a mão. Tanise? Oi, eu sou a Tanise. Eu não vou ligar a minha câmera, gente, porque eu estou acampada aqui na sala da minha amiga e aí tá uma bagunça. Mas, oi, gente, eu vou me apresentar. Eu sou a Tanise, eu vim aqui a convite da Natália. Oi, Natália. E eu sou estudante de psicologia na Universidade de Brasília. Então, eu moro aqui em Brasília, mas eu sou de Palmas, Tocantins, cresci em Palmas, Tocantins. E eu achei muito interessante vocês falarem sobre Brasília, né, mencionarem Brasília, porque morar em Brasília tem sido uma experiência assim, muito interessante, muito intensa mesmo para mim, assim, de ressignificar algumas coisas assim, que em Palmas eu não tinha tantos problemas, né? Mas aqui em Brasília eu tenho. E eu também fiz uma matéria chamada Psicologia Aplicada à Arquitetura e Urbanismo, junto com o Frederico Flosco. Ele é professor da Universidade de Brasília, não sei se vocês conhecem ele. Eu tenho muitas críticas a algumas abordagens que ele faz, né, algumas visões que ele tem, mas eu achei muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar, né, na saúde mental mesmo, né, e comportamento humano, e as relações com os ambientes, de uma forma, assim, a nível urbanizado mesmo, né? E a arquitetura de Brasília, ela é bem ela foi feita mesmo para segregar de alguma forma, né? Embora o Niemeyer tivesse mesmo uma pegada assim, né, de pensar numa cidade inspirada um pouco nas cidades russas, né, comunistas, né, então todas as quadras vão ter o mesmo tipo de comércio e tudo mais, isso ficou preso só ao plano, né, e aí, conforme os anos foram se passando, né, e aí o projeto capitalista, ele foi tomando também conta dos governos, isso foi se alterando e a cidade realmente se tornou setorizada, né, e essa questão também do poder, né, se a gente for analisar até mesmo na Praça dos Três Poderes, aquele espelho d'água perto do Senado, da Câmara, né, ele é muito, muito significativo, né? Ele remete muito à questão dos castelos mesmo, né, europeus, em que tinha aqueles poços, né, que impediam as pessoas de entrar. Então, tem várias coisas assim da arquitetura que foram postas ali dentro desses grandes centros, né, desses centros de poder que, na verdade, são de acesso ao público, mas que eles foram feitos de uma forma que eles não fossem acessíveis ao público, né? E são muito simbólicos isso, assim, tipo, a nível, assim, psicológico mesmo, né, pra gente parar pra pensar, né, de como isso dentro da nossa história humana, ele se coloca. E eu acho interessante, né, como vocês estão falando, assim, né, das cidades satélites e tudo mais, e pensar também nas cidades
no Lago Sul, no Lago Norte, né, que são os bairros de pessoas realmente ricas de Brasília, que elas também não são acessíveis. São lugares assim que você só consegue chegar de ônibus em determinados momentos e é literalmente para trabalho. No final de semana você não consegue acessar esses espaços. E eu acho, assim, que é interessante também pensar, porque nesses espaços não tem tanto acessibilidade à população brasiliense mesmo, assim, de trabalhadores brasileiros, porque são onde as pessoas, elas têm dinheiro suficiente para contratar mão de obra análogo à escravidão, assim, digamos, né, de pessoas que vieram da Bolívia, do Peru, da Venezuela. Então, essas pessoas moram na casa delas, não têm direito estabelecido nenhum, né, e são esses trabalhadores, né, que ficam presos a essas famílias, né, que estão sempre mudando constantemente, né, famílias de diplomatas, enfim. Então, tudo isso também está, assim, justificado pela arquitetura, né, e dá para a gente analisar isso desse jeito. Acho que Brasília é um grande estudo, assim, dá para estudar muita coisa sobre tanto psicologia, direito, arquitetura, né? Acho que é um caso, assim, muito específico. Olha, Tanise, Basoli, me permita só passar algumas... Tanise trouxe um elemento importante aí, que é a questão da psicologia, e como, é claro, a questão é transversal, multidisciplinar. Trazer só algumas fotos para vocês aqui, fotos e mapas, né? Eu acho que é importante a gente se apropriar desse debate da cartografia, né? E Félix Guattari, e como a gente é importante a gente fazer esse debate sobre subjetivação, né? Sobre a questão subjetiva, da construção objetiva e subjetiva, né? Deixa eu mostrar só para vocês Recife, né? A gente está aí agora, sobretudo a região metropolitana de Recife, rapidinho puxei aqui no meu material, quem morre, né? É preciso a gente pensar nisso. Quem é que morre nessas catástrofes? A pessoa morreu de chuva. Não, não morreu de chuva. Né? Tem todo um histórico de ausência do poder público. Eventos extremos, cada vez mais agora com as mudanças climáticas, eles vão acontecer. Mas quem morre? Pode analisar. Recife, 1/3 da população de Recife, turma, mora em área de risco, mora em área irregular. Aqui em Salvador, 50, dados do nosso grupo de pesquisa, 50% de Salvador é ilegal. A gente brinca entre aspas, né? Que todo bairro oficial de Salvador tem uma ocupação. Então, Salvador, até 2015, tinha 32 bairros oficiais. Foi aprovada uma nova lei, sabe quantos bairros hoje Salvador tem? 150. A maioria era ocupação e invasão. Né? Tem um bairro chamado Bairro da Paz, né, que é considerado um dos bairros mais violentos de Salvador, era uma ocupação. O Nordeste de Amaralina, uma ocupação. Mas olha só essa foto, né? Esses mapas e essas fotos. Olha, tem um mapa, tá? Daqui você fala, por quem é que morre aqui? Não sei. Que é só um mapa, Recife aqui, Olinda, Camaragipe aqui. Aqui, ó, gente, é onde está chovendo muito, Jaboatão dos Guararapes aqui, ó. É nessa divisão aqui, ó. Tá morrendo muita gente aqui, região metropolitana de Recife. Aí você avança um pouco mais, Recife aqui você vê um rio tal, lembra lá do carnaval, beleza. Mas olha só, aí quando você vai pegando um mapa, quem é que mora aqui? Você fala, professor Cláudio, ainda está muito longe. Mas vamos aproximar um pouco mais, Praça da República, as pontes tal. Vamos avançando um pouco mais, veja um pouco de vegetação aqui. Vamos avançar. Olha só, tal. Aqui, gente, preste atenção nesse... Olha só, você tem um braço de mar aqui, um rio, né? Você tem aqui um mapa, tá? Eu pergunto, do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista da subjetividade, né, Tanise? Quem é que mora aqui do lado esquerdo do mapa e quem é que mora do lado direito do mapa? Só olhando para o mapa a gente poderia depreender? De maneira alguma. Do ponto de vista objetivo, né? As condições de habitabilidade. Quem é que mora do lado esquerdo, quem é que mora do lado direito? Também não. Mas olha só, gente. Tá aí. O mesmo território, do ponto de vista geográfico, o mesmo território, mas identidades distintas, espacialidades distintas, subjetividades distintas. Você vê aqui, ó, a tipologia das casas do lado esquerdo, piscina, casarão, até a área de preservação permanente está aqui, ó. APP aqui, ó, do artigo 4º hoje do Código Florestal, a Lei 12.651. Quantas casas tem aqui? Quantas casas tem aqui?
Qual a área verde que você vê aqui? Qual é a área verde que você vê aqui? Qual a densidade demográfica que você tem aqui do lado esquerdo? Qual a densidade demográfica que você tem aqui? A polícia chega aqui? A polícia chega aqui? Chega aqui de que forma? Se chega. Chega aqui de que forma? E aqui chega. Olha as palafitas. Que inclusive semana passada, retrasada, há 15 dias atrás, teve um incêndio também em uma das palafitas lá no Recife. A gente estava até lá com a Rede Nordeste com encontro. Então, a psicologia, Tanise, ela vai servir para isso, para inclusive compreender como no mesmo território você tem subjetividade diferente. A única divisão aí geográfica é um rio, mas que poderia ser uma rodovia, que poderia ser uma linha de trem, que poderia ser uma demarcação administrativa. Território, o mesmo, subjetividades totalmente diferentes. E aí o poder público trabalha nessa lógica, opera nessa lógica de diferenciação. Aqui nós temos do lado esquerdo cidadania, lembrando de Milton Santos. Aqui no lado direito nós temos subcidadania. E eu posso aqui mostrar para vocês uma quantidade enorme de fotos. Olinda já foi agora, mas deixa eu pegar aqui História da Conquista, a cidade que a gente está, vocês não conhecem. Mas só rapidamente aqui pegar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tal. Quem é que mora em São João do Meriti, Nova Iguaçu? Né? A milícia, que é a ausência do Estado, vai ter o quê? Narcotráfico, vai ter milícia. Mas só uma foto aqui, aí Piscinão de Ramos, tal. Deixa eu mostrar só uma foto aqui. Olha só, gente. Mas essa daqui é mais emblemática. Olha o complexo aí da Rocinha. Quem é que mora aqui? Olha o prédio, piscina. Quem é que mora aqui? Subjetividades distintas. E isso vai ser a realidade do Brasil inteiro. Infelizmente, a gente não vê isso nas universidades. A Araci, que estuda em uma faculdade particular aqui, né? Araci Conquista, não tem direito urbanístico. Cássio, direito à cidade você não ia ter mesmo, não, viu, Cássio? Difícil ter direito à cidade, mas direito urbanístico já é meio caminho andado para a gente trabalhar. Então, as coisas estão imbricadas. Né? O processo de adoecimento mental, eu falo, a música, Tanise, ela diz muito para a gente. Né? Então, não sei se vocês gostam de pagode, mas não é só pagode, não, mas tem uma banda aqui, Araci, me ajuda aí, bota o link aí de Pissirico, firme e forte, eixo, axuá, eixo, axuá. Mas várias músicas, quando você pega Barracão de Zinco, né, lá na década de 50, vai barracão pendurado no morro e pedindo socorro à cidade aos seus pés, né, uma música que foi imortalizada por Bete Carvalho, né? Barracão de zinco pendurado no morro, a cidade aos seus pés. O barracão, gente, é o que? É a não cidade. Quem mora no barracão, quem mora na comunidade, a cabeça, a gente vê aí a troca de tiro, não é nem bala perdida, né? Bala achada, sempre vai encontrar um corpo negro para achar. Salvador, Chuá de Pissirico, pendurado no morro, na mesma lógica da década de 50. E aí a gente sempre vê assim, uma senhora, né? Essa foto é emblemática, Basoli, quando tem Paraisópolis, né, de um lado, e o Morumbi, essa foto, inclusive, é premiada internacionalmente. Né? Tem um documentário, tem vários documentários, né, sobre essa realidade de segregação socioespacial, de homogeneização, rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. A pessoa que mora em quando chove, eu já ouvi isso várias vezes quando eu estava em Salvador, morando em Salvador, nas comunidades, vários amigos. Quando chove aqui, professor, a gente não dorme. Imagine, Tanise, turma, a cabeça dessa pessoa. Quando chove, a gente não dorme. Por quê? Porque sabe que a qualquer momento a casa pode vir abaixo. Então, essa não é exceção, é a realidade das cidades brasileiras. Não à toa, toda vez que tem esse tipo de evento extremo, quem morre é a população pobre. E volto a dizer, a população pobre nesse país é negro, e a nossa ancestralidade aí, a nossa raça continua sofrendo nesse processo. Essa é a verdade.
É isso aí, Cláudio. Mais alguém queria fazer alguma intervenção? A gente vai estar caminhando para a finalização. Mais alguém? Não, professor, só para parabenizar o professor Cláudio pela reflexão, né? Eu acho que eu também sou da área do direito, né? E um pouco a nossa história assim, inicial um pouco parecida. Eu também trabalhei nesses movimentos aí de igreja católica e a gente visitava muito essas comunidades periféricas e desde a minha adolescência a gente ia observando como é diferente, né, viver numa região periférica e viver realmente na cidade, ter direito à cidade, né? E o professor falou da questão de, no seu livro, você trazer alguns autores para dialogar. A gente precisa disso, porque quando a gente vai começando a entender como é que a cidade é estruturada, a gente vai lembrar de Foucault, né, da biopolítica de Foucault, onde a cidade que nós temos hoje é uma cidade realmente que impede essa possibilidade de diálogo. Por quê? Porque justamente eles querem que o indivíduo viva cada vez mais isolado, que não discuta problemas reais do seu dia a dia, né? E não em prol de um capital que sempre pensa mais, né, em acumulação de riqueza. Então, é bem interessante quando a gente vem e começa a participar no âmbito da universidade aqui no Tocantins, com o professor Basoli trazendo essas discussões, também trazendo a universidade para trabalhar projetos de extensão que trabalhe com as comunidades, que reflita sobre a cidade, qual o nosso papel nessa cidade, né? Porque a gente vive em periferias e outras cidades e outras pessoas têm direito de ter toda as políticas, acesso às políticas públicas de uma forma diferente, né, da maioria da população. Porque uma cidade como Palmas, recém-inaugurada, né, com a cidade ainda menina, a gente já começa a viver com problemas de cidade grande. Porque no centro da cidade de Palmas existe tantos vazio urbano e a parcela maior da população já está começando a viver em áreas periféricas. Sim. Uma área periférica sem estruturas básicas a uma vida em dignidade. E por que essas pessoas não param para discutir a cidade? Por que elas não têm tempo de discutir a cidade e passam mais tempo dentro de um ônibus, né? Um ônibus cheio, sem conforto nenhum, e não para discutir a cidade. Então, são várias interrogações que vêm à nossa cabeça e que a gente só começa a discutir quando a gente participa de aulas como essa. Né? Inclusive, nós somos proibidos, nós nos tornamos pessoas apáticas, né? Diante de tantos problemas, porque nós, cidadãos, não questionamos esses problemas e não participamos mais, né, de audiências públicas. Por quê? Porque nós fomos educados justamente para sermos passivos, né, diante desses problemas. Então, é interessante discutir e procurar desenvolver novos mecanismos para que a gente possa trabalhar a cidade, né? O professor Basoli trabalha aí na coordenação do curso Assessores Populares em ODS, acho que o professor já tem conhecimento, né? Eu trabalho na Justiça Eleitoral e agora lá a Justiça Eleitoral está com alguns projetos para despertar a participação política de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, porque a gente, mais uma pergunta, né? Essas comunidades não têm representantes políticos, porque as mulheres, né, não só as mulheres negras, não só as mulheres brancas, mas também as mulheres negras, não têm participação política, né, não pode ser uma vereadora, não pode ser uma deputada federal, não pode ser uma senadora. Por quê? Então, são essas reflexões que a gente tem que discutir, porque enquanto a gente está sofrendo isso, alguém está tomando decisões
seja no legislativo, no executivo, no judiciário, sobre as nossas vidas. E nós, como membro, como cidadão dessa cidade, nós também podemos participar ativamente e ocupar cargos políticos. Claro. Né? Então, essa reflexão é que eu trago para o professor, né? E também, assim, pegar mais sugestões para que a gente, de fato, viva essa cidade, né? Nos sintamos participantes, pertencente a essa cidade, né? Para que a gente também possa contribuir de alguma forma. É muito fácil, professor, só para encerrar, vir os planejamentos de cima para baixo, sendo que as nossas necessidades locais são outras. Com certeza. Então, é essa reflexão que eu trago para o professor, e obrigado aí pela atenção e pela palestra aí muito boa, né? Eu acho que despertou até para as novas leituras. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de ouvir o professor Cláudio um dia antes do meu projeto de qualificação, da minha apresentação. Boa sorte para você, meu irmão. Eu vou trabalhar um pouco essa questão da dinâmica territorial com mobilidade singular e a responsabilidade, assim, de debater esse tema voltado para o direito à cidade, e ouvir o professor Cláudio falar assim com tanta, numa linguagem assim de tão fácil compreensão, porque eu fiz leituras do Lefebvre, fiz leitura do Hever, e realmente trazer esse assunto para pessoas que não são ou da área do direito ou da filosofia, que está assim mais adaptada à linguagem epistemológica, mais elaborada, é realmente bem complexo. Quando se trata de um assunto como o direito à cidade, que até a gente fez assim a dificuldade de colocar o termo, né, de garantia do direito, aí o professor, não, o exercício, porque não é uma coisa a ser garantida, tem que ser reivindicada, a pessoa tem que participar, e assim, a importância dessa participação para esse exercício do direito à cidade. E a preocupação, uma dúvida, não sei se gera um questionamento nesse sentido, assim, como inserir essas pessoas, como trazer as pessoas para essa lógica, para esse conhecimento, tirar elas desse analfabetismo urbano, a dificuldade, quando quem poderia fazer isso é o poder público, mas ele não tem, parece que, interesse de conscientizar essa população. Como, a partir da academia, a partir de professores como o senhor, que traz essa linguagem para o popular, que faz essas pessoas entender. Então, assim, é motivador e, ao mesmo tempo, preocupante. É uma indagação mesmo que a gente faz, e assim, a gente vai buscar contribuir, né? Mas, assim, tem hora que você se pega perguntando como fazer isso chegar a essas pessoas, né? Só para... Não vou abrir minha câmera também não, gente, que eu tô meio acabado aqui, vai sair bonito o negócio. Quem não tá, né, Gustavo? Mas só para que eu estava escutando, é bom escutar e, enfim, como todo mundo falou, você fala, toca em vários pontos que são essenciais, não apenas objetivos, mas também subjetivos. Então, você falou algumas caracterizações da população brasileira, eu fui só pontuando aqui, riscando, ok, coisas que até me afastam um pouco, assim, da minha perspectiva na academia até hoje. Eu sou estudante de Direito, mas não trabalho com Direito, eu trabalho com marketing digital, né? E vejo essa questão do endividamento, da insegurança alimentar, enfim, de um certo ressentimento com a institucionalidade e com a legalidade, né? No meu círculo social, né? Na juventude, nas famílias, na minha própria família também. E aí, para colocar mais uma camada na pergunta da Mirlene, né? Como é que supera esse ressentimento com o político, né? E com a expectativa com a institucionalidade? Acho que isso tem sido, assim, né, Basólia? Alguns debates já vem surgindo esse tema da desilusão com a institucionalidade, com a legalidade, com o arcabouço legal como
um garantidor dos direitos, né? Então, para onde que vai, né? E a aposta sempre que o pessoal faz na mobilização social também me preocupa, porque a gente vem numa crescente de desmonte, enfim, acho que a exploração do trabalhador brasileiro, acho que nunca teve num nível tão de opressão tão grande, né, das pessoas terem que fazer jornadas tão grandes de trabalho, não terem nenhum tipo de insegurança. Então, isso acaba abrindo um abismo muito grande para a gente pensar a possibilidade, né? E aí fica o questionamento, como é que a gente supera isso, né? Como é que a gente se organiza para isso? Porque eu vejo também um recrudescimento da própria organização social, Sim. né? Nessa conjuntura, no momento onde o neoliberalismo, que também não trata, como vocês colocaram aqui, eu lembro de um texto do Silvio Galo, que era um cara que eu lia na época do ensino médio, que ele falando de governamentalidade também, puxando Foucault. A governamentalidade neoliberal também tem a ver com isso, né? Com esse recrudescimento social chega num nível que isso não é nem possibilidade para as pessoas, né? Então, eu queria... Hoje a gente não vê tanto essa possibilidade. Turismo e base comunitária, inclusive Basóli que está vindo aí para a Chapada. Lençóis é muito forte, inclusive eu gostaria de recomendar esse livro, eu acho que vocês já tiveram contato com Torto e Arado, do Itamar Vieira Júnior, vencedor do prêmio Jabuti. É um livro que se passa aqui na Chapada Diamantina, uma narrativa feminina muito forte, muito bonito esse livro Torto e Arado, do Itamar Vieira, e ele vai relatar um pouco de uma das manifestações, que é o Jaré, que é uma manifestação religiosa que só tem aqui na Chapada Diamantina. Então, uma recomendação de leitura, quando falou aí de turismo de base comunitária, é muito forte em Lençóis. Tem um quilombo lá que a gente até assessora, que é o Fazenda Velha, que não fica em Lençóis nem em Mucugê, mas fica em Andaraí, né, que é um quilombo que entrou em conflito com o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Né, o parque abarcou o quilombo e a coordenação, o plano de manejo, queria tirar, como diz a lei, né, queria tirar a população, e aí, depois de muito debate com o Ministério Público Federal e com a coordenação do parque, a gente conseguiu fazer um termo de ajustamento de conduta e conseguir que a população permanecesse ali. Queriam realocar a população no Minha Casa Minha Vida na cidade, e aí até a gente explicar do ponto de vista antropológico que a vida daquelas pessoas não tinha nada a ver com a vida na cidade. Isso foi um trabalho muito grande, a gente até publicou um artigo sobre isso. Está no nosso blog aí do Naja, que lá tem uma biblioteca chamada Paulo Freire. Em síntese, Maria da Vitória, começar por você, né, tentar aí organizar rapidamente aqui. Foucault é importante em vários momentos, a gente sabe que essa lógica do capitalismo de vigilância, inclusive, de você colocar como as cidades elas criam um inimigo. Esse inimigo ele pode ser simbólico, esse inimigo pode ser real, mas como os meios de produção, sobretudo os meios de comunicação em massa, vai criar uma lógica de, inclusive, legitimar essa política através de uma política do medo. Então, você tem toda uma indústria que se alimenta disso, inclusive a indústria de segurança privada, a indústria armamentista está nessa lógica aí, então vamos comprar armas e tudo mais, que é mais seguro, né? Vigilância nas casas, cerca elétrica, tudo isso, porque se você pensar em Palmas aí, os meios de comunicação em massa falam quem é o inimigo de vocês. Pode até não ser, mas o meio de comunicação fala, é o pessoal do bairro tal, é o pessoal do bairro tal. É sempre colocado que aquele pessoal é os mais violentos. Então, essa lógica vai favorecer essa política do inimigo simbólico ou real. Né? Então, essa cidade do medo que o Bauman também vai trabalhar, ela faz parte dessa engrenagem, inclusive de você construir enclaves que eu chamo de enclaves medievais. Então, aí em Palmas, provavelmente, tem essa lógica dos condomínios controlados, né, que hoje é a 6766 de 79, não chama, está lá a alteração pelo golpista Michel Temer, lá do artigo 2º, parágrafo 8, autorizou, depois de uma decisão do STF, o que a gente chama de loteamento controlado, que podem chamar aí de condomínio fechado, que foi uma decisão, inclusive, Cássio, envolvendo o Distrito Federal. Né? Depois disso, alterou a 6766 de 79, o artigo 2º tem um novo parágrafo, que é o 8º, que autoriza esse tipo de loteamento
controlado, né? Que você pode controlar as pessoas que acessam aquele espaço que eu chamo de enclave medieval. E qual é a principal, quais os principais elementos desse tipo de venda? É segurança e meio ambiente. Venham aqui, aqui você vai ter segurança, aqui você vai ter lazer completo, meio ambiente, área verde e tudo mais. Então, olha só como a lógica da segurança ela está imbricada na lógica da moradia. Nessa lógica que você morando ali, é enclave medieval, você é uma fortaleza. Ali nada vai acontecer com você, até parece que você não transita na cidade. Então, aí reforça essa lógica de política do inimigo. O inimigo é aquele que está lá fora, é aquele que está lá no outro lado da cidade, é aquele que vai ser seu inimigo. Mirlene, é uma tarefa histórica, né? Esse processo de discutir direito à cidade, olha só um passo importante que a Federal de Tocantins está tendo aí, né? No último congresso que nós tivemos, inclusive, do IBDU, eu me lembro de uma fala do Henrique Basoli, do Polis, né, que era do IBDU também, agora está no Polis, co-irmãs aí nesse processo, e ele me falava assim, olha, há um tempo atrás ninguém discutia aqui no Brasil o direito à cidade. Cláudio está aí agora com 2 livros, inclusive tem esse livro aí, vou mandar o PDF, viu, Basoli? Porque não tem mais, está esgotado, que é Em Busca da Cidade, que a gente trabalha mais a questão da moradia aqui e faz uma defesa da luta social. Então, é uma tarefa histórica, Mirlene. E aí, o que eu tenho dito aqui, sempre nesses trabalhos que eu faço em praças, a gente tem que ter o direito à cidade, a discussão no nosso cotidiano. Então, eleições municipais. Você já percebeu como nas eleições municipais a população discute a cidade? Mas é uma discussão ali pontual, casuística para aquele momento. Aí eu sempre falo, olha, gente, a eleição é como a prova. Eu falo com os alunos, gente, a prova é o produto, o processo é mais importante. A eleição é a prova, é o produto. O processo é mais importante. Então, nós temos que trabalhar, fazer a retomada da organicidade da população em associação de moradores, movimento estudantil, discutir cidade no Grêmio Estudantil, no DCE, discutir direito à cidade na associação de moradores, discutir direito à cidade com meu vizinho, com minha vizinha, quando eu estou passeando lá com minha cachorra, tal, com Penélope Sereia, discutir direito à cidade na fila do supermercado, discutir direito à cidade na igreja, como eu fui, os padres me chamaram, vim discutir direito à cidade aqui, os padres estão pedindo, tal. É isso que a gente tem que fazer, uma tarefa histórica. Não é fácil, é um processo lento, mas a gente tem que fazer. Um tempo atrás era muito pior, a gente não tinha nenhuma obra aqui no Brasil que discutia direito à cidade. Não tinha uma disciplina como direito à cidade. Fico felicíssimo que a universidade, vou até propor aqui, viu, Basoli, que a gente faça isso aqui na universidade. É um processo histórico, Mirlene. Por isso que eu acredito que a gente tem que dar mais... Não é dar mais importância, dar a mesma importância que a gente dá à luta institucional, que a gente não pode abrir mão, eu sei disso, a luta social e a luta ideológica. A gente tem que fazer o mesmo processo de disputa. A gente não pode ficar na academia. É um equívoco ficar só na universidade, é um equívoco escrever para nossos pares. O canal do YouTube, inclusive, foi nesse sentido. Quando a gente fez um artigo sobre racismo ambiental e Covid, vamos fazer um vídeo, porque nem todo mundo lê o artigo científico. Eu disse, vamos fazer um vídeo, vamos. Vamos pedir à universidade, a Provídeo, que tem um curso de cinema, para formatar, para fazer esse vídeo, vamos. Então, durante a pandemia, está lá um vídeo de 15 minutos que, na minha opinião, dialoga tanto quanto o artigo científico. Tem lá mais de 500 visualizações, mais de 150 comentários. Enfim, essas novas formas de diálogo a gente tem que abrir mão. Assim como a gente não pode ficar encastelado em uma casa, a gente não pode ficar encastelado na universidade. O trabalho que Basoli faz aí em Palmas, que eu acompanho, né, é um trabalho tanto com o ODS, como esse debate da rádio. Assim, Basoli tem várias frentes, como eu. Vocês aqui é fruto, inclusive, desse processo de insurgência, que é um processo histórico, devagar, lento, mas que a gente não arreda o pé. A conjuntura é adversa, e aí, gente, um processo, pegando até a fala de Gustavo,
para ir arrematando, é como o neoliberalismo hoje caminha, apesar que parecem antagônicos, com o neoconservadorismo. Então, como o espaço privado é o mais importante. Então, parece sabe aquela reprodução da violência doméstica? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Que hoje a gente conseguiu, e está conseguindo, né? Os homens como aliados da luta das mulheres, nesse processo de desmontar. Se a gente for analisar o Código Civil de 16, olha lá. Orlando Gomes, que é um contemporâneo meu aqui, contemporâneo não, né? Conterrâneo, né? Orlando Gomes é um civilista clássico aí, ele com uma expressão chamada poder doméstico, com o Código Civil de 16, que a mulher só tinha direito de comprar coisas para casa, fora isso tinha que ter autorização do marido. Até um tempo atrás, estupro no Código Penal era o quê? Um crime contra os costumes. Né? Então, olha só, esse processo de você privilegiar o espaço privado, aí o prédio, né, o playground como um espaço de sociabilidade, não a praça, é uma tentativa de você justamente deixar as pessoas mais dentro de casa, essa supressão da esfera e do espaço público, em detrimento da esfera privada, em detrimento da esfera pública. Olha a questão da propriedade, eu não sei se vocês sabiam, senador, lá do Rio de Janeiro, filho de Bolsonaro, esqueci até o nome da praga, Flávio Bolsonaro, né? Ele tem um projeto de emenda à Constituição de acabar com a função social da propriedade. Então, se você conversar com muita gente, não é fora, não, é do direito. Vai ter uma visão do direito ainda conservadora, parece tradição, família e propriedade. Então, gente, é um processo histórico. Eu digo que a gente tem a responsabilidade histórica de fazer esse enfrentamento. Nós estamos aqui fazendo esse enfrentamento. Nós tivemos a semana jurídica agora aqui do curso de Direito, Basoli e turma. A Aline conhece as figuras. E nós tivemos uma mesa com Gilson Santiago, que está no IBDU também, e Ariana, que foram meus egressos, e que hoje eles estão como palestrante. Eu até pensei comigo, agora eu já posso até aposentar, mas a gente sabe que aí não vai aposentar, né? Aí a Basoli, a gente sabe que é difícil essa... Então, o que acontece, gente? É um processo histórico, lento, mas a gente tem que fazer esse enfrentamento. É por isso que nós estamos aqui hoje, praticamente depois de 2 horas, fazendo esse debate aqui, porque a gente compreende que é uma luta necessária e que a gente não arreda pé, como foi, como é e como será. A cidade nos importa, é por isso que nós estamos aqui. Agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Estou aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, precisando, Basoli, turma, é só chamar, você sabe que eu sou seu parceiro aí histórico, você é meu e a gente está nessa luta aí porque deve é. Grande abraço, gente. Obrigado, Cláudio, pela presença hoje aqui. Agradeço a você, Cláudio, agradeço, obviamente que temos que agradecer também a todos que estiveram aqui com a gente. Acho que resistência é isso, né? Estar presente, ouvindo e aprendendo e trocando experiências, tá? Então, a todos que estiveram com a gente aí, né? Estamos aí dando continuidade. Isso é só o momento, né, Cláudio? A gente dá para frente aí, continuar a nossa briga, tá? Muito obrigado a todos. Abração, Cláudio. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Valeu, Basoli.